Quarta-feira, 27 de abril. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Na série Educação Integral, vamos mostrar que ter uma boa infraestrutura é fundamental para fazer do turno inverso uma atividade prazerosa ao aluno. E ainda nesta edição do canal de notícias, os bastidores da política e os reflexos das decisões na vida das pessoas. Este é o enredo do livro Poder e Sociedade no Castelo de Cartas. Nós vamos conversar com um dos organizadores desta obra. Mercado de trabalho. Hoje é a oportunidade para quem está em busca de um emprego ou quer se recolocar em outra área. Uma ação acontece aqui no Campo Central da UPF. E ainda os benefícios e cuidados para quem está na terceira idade e pensa em começar a se exercitar. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Para entrar ou voltar ao mercado de trabalho, empresários de Passo Fundo estão em busca dos alunos aqui da universidade. Uma ação está acontecendo hoje aqui na UPF. São 119 vagas para o comércio e áreas administrativas. A Isadora Guerra tem outras informações. Para aproximar os estudantes do mercado de trabalho, a UPF e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Passo Fundo realizam mais uma edição da CDL Emprego. A ação, que começou ontem, visa divulgar as vagas disponíveis e cadastrar gratuitamente os interessados. Hoje é o último dia e o cadastro pode ser feito das 6 horas da tarde às 10 horas da noite. Dessa vez, o atendimento é exclusivo aos estudantes da universidade. Para se cadastrar, basta trazer o RG, o CPF, a carteira de trabalho e também a carteira de reservista, essa especificamente aos candidatos homens. A CDL Emprego está oferecendo 119 vagas para o comércio e também para as áreas administrativas. Voltamos ao estúdio. Bom, e com a dinâmica do mundo moderno, as escolas estão, na verdade, percebendo que oferecer aula apenas no turno normal já não basta. E, neste caso, uma infraestrutura é necessária para fazer do contraturno ou turno inverso uma atividade prazerosa. Esse é o tema da terceira reportagem da série que nós estamos apresentando esta semana, chamada de Educação Integral. Eles chegam para o turno inverso às 7h30 da manhã. Aqui, as atividades programadas começam cedo. Eu venho todo dia, só às vezes que eu falto, porque eu posso ficar dormindo mais em casa. É bem legal pra mim. E no Integrar criei novos amigos também. Eu acho bem legal. Tem que acordar cedo, mas a gente se diverte bastante. Em função de ser um turno integral, para não parecer que é uma matação de tempo, né? Que algumas pessoas que não conhecem imaginam que seja. Eles vêm para cá, se desenvolvem, reforçam o que eles aprendem à tarde. Por isso, mexer o corpo faz parte da proposta. Assim, bye sono, tchau preguiça, show desânimo. Na frente, pro outro lado. Nesta oficina de jogos teatrais, técnicas de palco, de respiração, relaxamento, desenvoltura, as crianças fazem caretas, dão risada, abraçam o colega, soltam a imaginação. Eu acho extremamente importante, tanto para eles se desenvolverem no sentido de se desinibir, às vezes são meio introspectivos, né? No sentido também de aprender a falar em público, já desde pequeno, acho extrema importância. É com a rima Viva Eu, Viva tu! Viva o que os alunos brincam e interagem entre si. Estes copos coloridos marcam o ritmo. A criança memoriza a rima, repetindo a frase e marcando o tempo de acordo com a música.
O andar do copo para frente, para o lado, até o próximo coleguinha, dá a dinâmica da atividade. Você lembra da Amanda do início da reportagem? Saiba que a oficina de música é um dos motivos da menina acordar tão cedo. Porque como minha irmã e meu irmão, minha irmã é fotógrafa de banda e meu irmão faz parte de uma banda, então desde pequena meu pai diz que eles me ensinam um monte de música. E aí tu gosta de vir na aula aqui? Sim. É uma parte bem lúdica do integral e isso faz com que eles consigam se socializar bem, consigam aprender novas músicas, novas rimas, entrar em contato com o folclore do Brasil e também, além disso, expressar através de um instrumento, através de um copo, de algum material inusitado, se expressar e se inserir dentro da música. Se ocupar o tempo é a máxima do turno integral, então nada melhor do que usar a estrutura que o colégio oferece. Aqui uma oficina de psicomotricidade, a união do corpo e da mente, sem deixar as brincadeiras de lado. Aqui na quadra, esta atividade de correr, parar, estimula a coordenação motora dos pequenos. Uma ação que reflete na escrita em sala de aula. A gente faz atividades todo dia e às vezes quando não tem atividade a gente vai para as outras que não é incluída no integral. E a Helena? Ela, assim como todos aqui, acorda cedo, mas você acha que ela reclama? Eu gosto porque tem uma atividade legal que eu tenho que fazer e eu gosto de acordar cedo. E chega aqui e passa preguiça. O turno inverso do colégio é uma atividade extra classe, ou seja, os pais decidem se optam ou não. Os alunos escolhem os horários e as atividades na semana. Ao todo, 65 crianças participam do turno inverso. É uma dinâmica, uma necessidade hoje das nossas famílias. E deixar as crianças no lugar em que elas estão sendo trabalhadas, estão sendo desenvolvidas e também esse cuidado, essa responsabilidade que a gente tem é uma segurança a mais para as nossas famílias nos tempos modernos. Na reportagem de amanhã, nós vamos mostrar a proposta de revitalização da Escola Aberta de Passo Fundo. A escola caminha para uma mudança na metodologia de ensino. Bom, 3 professores aqui da UPF se uniram para escrever e organizar o livro O Poder e Sociedade no Castelo de Cartas, Teoria Política em House of Cards. A obra é baseada na série de TV House of Cards, exibida pelo site Netflix. Neste sábado, o livro vai ser lançado em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi lançado em Passo Fundo, está tendo muita repercussão e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor, ele é um dos organizadores do livro, sociólogo, Vinícius Halber. Seja bem-vindo ao PFTV, parabéns já pelo lançamento do livro Poder e Sociedade no Castelo de Cartas. Professor Vinícius, como é que surgiu a ideia de reunir um grupo para escrever essa obra? Pois é, muito obrigado primeiro por me receber aqui, né? Poder divulgar a obra que a gente está lançando agora em Porto Alegre. A ideia surgiu através, na verdade, dos núcleos de pesquisa e de extensão aqui da universidade, né? Eu participo junto com o professor Fábio Rockenbach do Núcleo de Estudos em Cinema e do projeto do Ponto Cinema. E dentre essas conversas, né, surgiu de repente uma ideia de trabalhar a questão das séries americanas sobre um ponto de vista mais sociológico, mais técnico, mais analítico. E então a gente começou a se reunir, conversei com alguns professores que tinham interesse, que tinham assistido a série e decidimos lançar para tentar fazer um elo, né, entre o conhecimento acadêmico e a vida cotidiana das pessoas, né? Os organizadores são você, o professor Ivan Penteado Dourado e o professor Glauco Ludwig Araújo, mas tem outros 2 que também participaram da elaboração. Exato. Na verdade, o Glauco e o Ivan organizamos mais a parte logística mesmo do livro, né? O Fábio teve junto na proposta inicial também da Fábio Luiz Rockenbach, né, que também é um dos autores de um dos capítulos, jornalista, professor aqui da UPF, né, e mais o Cláudio Damin, que é professor da Unipamp, que foi convidado para abordar uma temática específica. Mas assim, nós todos escrevemos, né, artigos também para descrever um ponto de vista diferentes sobre o que estava acontecendo
ali naquele seriado, né? Por que as pessoas estavam agindo daquele jeito. Assim. Professor, muito rapidamente, para quem não conhece a série, ainda não assistiu, o que se pode falar, uma síntese da série House of Cards? Bom, a série House of Cards, na verdade, ela vai desmembrar o submundo da política americana, né? Geralmente a gente costuma pensar em política de 2 em 2 anos quando tem eleição só, né? E as imagens que a gente tem do político é na campanha e assim por diante, ou no que aparece na televisão, no telejornal, por exemplo, né? A House of Cards, ela vai mostrar todas as relações de poder que estão ocorrendo debaixo dos panos, né? O que acontece por trás das câmeras, o que acontece nas negociatas políticas, por exemplo, troca de favores, até mesmo ameaças, né, que ocorrem, ligação entre a imprensa e os políticos. Vai ser uma série que vai tratar disso no ambiente americano, né, nos Estados Unidos. Obviamente que vocês fazem uma relação com o momento político que o país vive, Sim. seja na obra ou nos encontros que vocês promovem também. Claro, nos lançamentos a gente procura sempre fazer essa ligação com o momento político, né? Tanto que aqui muitos até chamam esse momento político, né, e a atuação, por exemplo, no nosso legislativo de House of Cunha, né? Em vez de House of Cards, House of Cunha, em referência ao Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, porque a atuação, né, da política por baixo dos panos, o que acontece dentro, no submundo do nosso Congresso, é muito parecido com o Congresso americano, né? Disputas de poder, relações de interesse, interesses econômicos que estão por trás, relações pessoais que às vezes não são muito amistosas, né? E que prejudicam certas ligações. Então, é muito parecido, até porque, eu não vou dar muito spoiler aqui, né? Mas muita coisa acontece bem parecida com o que está acontecendo no momento político atual no seriado, né? E a gente procura explicar como isso acontece, por que isso acontece, né? Aquilo que é tão bizarro, assim, a gente pode olhar e ver numa série e achar, nossa, que absurdo isso, né? Tem os teóricos da ciência política, da filosofia política, que há mais de 400, 500 anos já se debruçam sobre esses assuntos, né? Para tentar explicar para a gente. Essa é a primeira obra que trata desta série de televisão, professor, que se tem conhecimento? Olha, a gente não conseguiu nenhuma outra referência de livros mesmo publicados sobre a série, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala. O lançamento já ocorreu em Passo Fundo há alguns dias, a repercussão que vocês vêm recebendo vem de várias partes do Brasil e agora um lançamento em Porto Alegre. Sim, a gente já fez algumas semanas de lançamento aqui em Passo Fundo, né? O livro já está disponível, inclusive na livraria aqui do Centro de Convivência, né? Para quem tiver, e também no site da Editora Escritos. E agora nós vamos fazer o lançamento lá em Porto Alegre, na Faculdade de Educação. E assim, o livro tem uma repercussão bem boa, né? Até a gente estava conversando com alguns professores do Canadá que já têm interesse também em trabalhar com a gente uma segunda edição, então está tendo uma repercussão muito boa, inclusive em nível nacional, né? O pessoal do House of Cards Brasil contatando a gente para escrever resenhas sobre o assunto e assim por diante. Poxa, que legal, muito sucesso, professor, boa sorte no lançamento no sábado, no final de semana em Porto Alegre. Obrigada. Obrigado, Thaís, muito obrigado. E o prazo para a declaração do imposto de renda termina sexta-feira. Se você ainda não fez a sua declaração, tem dificuldades em organizar os dados, a UPF te ajuda. Os atendimentos acontecem aqui no Campo Central e também nos campi de Carazinho e Casca. Outras informações, você pode entrar em contato pelos telefones que aparecem aí na tela. Veja depois do intervalo os benefícios e os cuidados para quem está na terceira idade e pensa em começar a se exercitar.